boa noite a todos os presentes. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de nos receber, tanto eu, a Raquel, quanto a Rádio Web de um Sol Produções, na pessoa do Afrânio. Aproveito também para agradecer ao Júlio César por essa oportunidade. Nós vamos fazer uma breve entrevista falando sobre essa obra que está sendo apresentada para todos vocês hoje, o livro A Crucificação do João. Aproveitando e já falando sobre o livro, ele inicia com uma das passagens bíblicas, como nos foi informado, do livro de Jó, aproximando o leitor ao entendimento do servo do Senhor. Voltando então para o personagem principal do seu livro, Júlio, como surgiu a inspiração desse personagem tão contemporâneo? Boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Bom, acho que você começou muito bem aí, Raquel, com a sua pergunta, mas antes de ir propriamente ao tema, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os presentes aqui. Realmente confesso que estou de veras feliz e emocionado. Um agradecimento especial, eu gostaria de uma salva de palmas, que eles ficassem de pé, para o pessoal da comunidade aqui, terapêutica, Sementes do Amor. Com muito carinho, realmente, que eu recebo vocês aqui. Eu venho fazendo um trabalho voluntário com eles já há algum tempo. E confesso que realmente me motiva tremendamente e me dá mais sentido à vida trabalhar com essas pessoas. Eu costumo dizer para eles que eu vou para lá de uma forma, às vezes meio deprê, né, se posso dizer assim, e saio de lá muito maior do que eu entrei. Então, muito obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, também fazer alguns agradecimentos especiais, reforçando a todos, mas tem uma turminha aqui de grandes amigos de mais de 30 anos, né? Acho que passa por aí, né? Conhecemos lá em Trombetas e se deslocaram para vir aqui nos prestigiar. Então, obrigado pela presença de vocês. Realmente, né, com muito carinho, tenho a presença de vocês aqui. Os meus irmãos aí da Vasconcelos, lá do fundo, meus irmãos Carinho aí, os Teixeiras, feliz com a presença de vocês aqui, muito obrigado mesmo, né? Meu amigo Chico, está meio escondidinho aí, né, Chico, mas presente, né? Enfim, com carinho, Toninho, né? Chico, minha comadre Rosária, Rafael, o Rafael está por aí, Toninho, Marisa, enfim, muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, então, basicamente, aí, como é que veio a inspiração do livro? O professor Benedito, ele fez uma abordagem aí profunda, breve, mas profunda. Eu não sabia que realmente a história do Jó tinha tantas profundidades, né? Mas é interessante porque sempre me chamou a atenção. Eu sou um leitor diário e, assim, profundo da Bíblia, todos os dias, eu quando acordo, né, tenho já o velho hábito de ouvir uma passagem bíblica, mas eu gosto não simplesmente de ler. Eu leio, medito e fico com aquilo. E o livro do Jó me chamou bastante atenção. Porque, se podemos fazer aqui uma breve recapitulação, né, do livro, como é que começa o livro do Jó? É um negócio muito, assim, chocante, né? O demônio em pessoa, isso consta lá na Bíblia, né? O demônio em pessoa estava passeando pela terra e deu um passeio pela terra. E o Deus pergunta para o Jó, pergunta: e aí, você estava passeando lá pela terra, você encontrou o Jó, viu o Jó? O Jó é o meu discípulo mais querido,
um homem honrado, fiel, temente a Deus, caridoso, é meu discípulo preferido. E o demônio, olha bem, o diálogo entre o demônio e Deus. E então o demônio desafia Deus. E ele diz para Deus: bom, tá, o Jó é assim, esse discípulo temente a Deus, caridoso, íntegro, porque ele tem tudo. Ele é uma pessoa muito rica, tem muitos bens, tem ovelhas, muito dinheiro, uma família estruturada, 11 filhos, uma esposa maravilhosa. Eu quero ver se ele perder isso tudo, se ele vai continuar a ser temente a Deus. E Deus, então, nesse diálogo com o demônio, eu fico imaginando a cena, né? Deus lá com o demônio. Imagina isso, né? Eliseu, é pesado essa, né? Mas, então, o demônio desafia Deus e diz para ele: olha, tá, esse camarada aí que você está dizendo, o Jó, ele é fiel a você porque ele tem tudo. Se você tirar o que ele tem, eu quero ver se ele continua. E aí Deus diz: então tá, vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Só não toca nele, mas pode tirar tudo. Jó tinha 11 filhos. E de repente os 11 filhos estavam lá numa casa comemorando, que eles tinham o costume de se reunir para comemorar. Cai uma tempestade, dá um raio e morrem os 11 filhos de uma vez só. Vem um grupo de assaltantes lá, rouba as ovelhas dele, rouba tudo. E ele vai perdendo tudo. 11 filhos ele perdeu de uma vez. Os assaltantes roubaram as ovelhas, assaltaram a casa dele, o cara ficou sem nada. E o diabo disse: agora eu quero ver. E os Jó segurando a barra. Bom, a partir daí, o diabo insiste: olha, tá, ele continua assim, mas quero ver se ele tocar no corpo dele, se ele pegar uma doença brava, se ele continua temente a Deus. E Deus diz para o demônio: então, vai lá, faz o que você quiser. E aí ele pega lá uma espécie de lepra, com o corpo todo cheio de feridas, todo machucado, e o demônio fala: agora você vai ver se ele é temente a Deus. E os amigos insistindo com ele, porque ele tinha pecado, e ele diz: mas eu não pequei, eu não estou pagando pecado nenhum. E é um inferno de Jó. E, bom, assim diz o livro bíblico, no final o demônio não consegue realmente fazer com que Jó desacredite ou perca a sua fé nesse Deus superior. E no final Deus restitui todos os bens para ele. Então, Raquel, respondendo aí objetivamente, a inspiração veio daí. Aí eu li, reli e falei: caramba, mas esse negócio, que história, como assim? Deus, imagine a situação, Deus discutindo com o demônio, quem paga o pecado é o Jó, né? Negócio meio estranho, tanto que é polêmico, né? E daí, da inspiração, eu falei: pô, mas e se esse Jó nascesse em Mariana? E daí nasceu o livro, né? O Jó, meu Jó era negro e nasceu nas cabanas. E aí a história passa por aí. Ao longo da leitura, é possível identificar várias situações em que é realizado um trabalho minucioso de pesquisas objetivas aos fatos narrados e vividos pelo personagem. Contextualiza sobre a história da cidade de Mariana, do convívio em seus bairros periféricos, sobre a cidade de Ouro Preto, suas características de cidade estudantil, e traz também a história do distrito de Bento Rodrigues. Como define esse processo de produção de conhecimento através da história que conta, especialmente na crucificação de Jó? Então, a crucificação de Jó, ele é um romance de ficção urbano e que trata de temas
bastante contemporâneos, atuais, né? E aí entra essa questão de, bom, é possível que existam alguns Jós por aí no dia de hoje? É possível que tenha alguns de nossos irmãos vivendo talvez perto de nós e que estão passando um processo semelhante ao Jó? E daí nasceu toda essa questão, trazendo um Jó moderno. Um Jó que era negro, filho de pais pobres, o pai era pedreiro, a mãe dona de casa, nasceu nas cabanas, né? E passou por todo um processo de sofrimento bastante semelhante ao Jó bíblico. Agora, a grande questão é, os temas, como são bastante contemporâneos, eles são bastante reflexivos e questionáveis. Falar sobre discriminação racial, falar sobre o Covid, que o Jó foi vítima, né? Falar sobre as grandes mineradoras, que o Jó era um funcionário das grandes mineradoras. É interessante observar que eu estou olhando aqui algumas pessoas e como que isso se desenvolveu até, respondendo um pouco aí a Raquel. Eu estou olhando aqui para algumas pessoas e alguns relatos que me fizeram serviram de inspiração para mim. Esse trabalho de pesquisa que foi feito, houve um trabalho muito forte de pesquisa, não é um livro histórico, mas tem nuances históricas, mas foi um trabalho muito forte de pesquisa e, sobretudo, também de entrevistas espontâneas, de conversas com alguns amigos, né? Porque ele traz um dos temas mais próximos da gente, polêmicos, que foi o rompimento da barragem de Fundão. E vivi muito próximo de amigos, tive a oportunidade aqui em Mariana de entrevistar algumas pessoas que estavam lá na Samarco, à frente, quando a barragem rompeu. E isso acabou me servindo aí de bastante inspiração. Vivemos muito próximo aí da questão do Covid, que é outro tema que eu trago, e que levou muitas vidas, né? Perdemos muitos entes queridos com a pandemia, né? E também trago essas questões. Então são questões aí contemporâneas, ao mesmo tempo que de ficção, porque o meu Jó não existiu, ou existe. Algumas pessoas, talvez aí que já leram o livro, até dizem, mas tem alguma coisa aqui de autobiográfico. Possivelmente. Já ouvi algumas interpretações de também pessoas que já leram, e me disseram, fizeram alguns questionamentos, algumas interpretações, né, Raquel? E eu falei, poxa, mas quando eu escrevi, eu não tinha pensado nisso. Mas vem aquela questão, né? O escritor, isso dá um pouco de, sei lá, um pouco de temor, né? Às vezes de uma insegurança, né? Porque não tem nenhum controle mais. O escritor não tem mais controle sobre as interpretações que vão dar aquilo que ele escreveu. Uma das estratégias que usei, propositalmente, foi usar a forma de relato na primeira pessoa. Então, quem conta e narra todo o livro não sou eu, é o Jó. Justamente para dar uma ênfase maior nessa questão da ficção, e cada um interprete da maneira que desejar. Aí fica a cargo de cada um. Ok, Raquel? Sim, respondida a pergunta. Eu aproveito, é claro, para falar que nós não tínhamos combinado, eu não tinha
pesquisado sobre isso, mas o Júlio ilustrou também o livro. Achei isso tão interessante. Eu falei, olha, como que você arriscou? Ele fez as ilustrações, foi bem interessante. Eu identifiquei que era ele que havia desenhado e feito as ilustrações do livro, porque ele tem o hábito, muitas pessoas que já conversam com ele, de às vezes estar rabiscando no papel, e aí eu observei que possivelmente identifiquei, né, que era ele que havia ilustrado. Então, você já respondeu muito bem essa pergunta, o que me traz a próxima, que é responsabilidades no trabalho após o rompimento da barragem, com consequências para todos do entorno. Pandemia, luta pela vida e luto pelos seus. É possível perceber a procura das palavras para descrever tamanha dor e sofrimento. Como foi para o Júlio escritor reviver essas feridas diante de tanta dor do personagem? Raquel, belíssima aí a sua colocação, e entra aquela questão que eu comentei no princípio, né? Da questão do autobiográfico. Não é novidade para ninguém, né, que nos últimos 5 anos eu perdi minha esposa depois de 50 anos e quase 40 anos de convivência, em pleno Covid, né? Depois perdi meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe e uma série de amigos, às vezes muito chegados, né, que foram partindo. Isso me levou a uma reflexão profunda sobre a questão do sentido da vida e do sofrimento. E o livro do Jóia traz isso, essa reflexão com muita força. Né? Eu me lembro que durante o Covid, a minha esposa ela se foi em 20 de outubro de 2020, 26 de outubro de 2020, portanto em pleno Covid. Naquela época, ninguém podia me visitar, eu não podia visitar ninguém. Eu me lembro que eu vinha aqui para o jardim tentar conseguir, sei lá, fugir, levar a solidão, a depressão para passear, né? E o jardim estava fechado. Não sei se vocês se lembram, vocês devem se lembrar, estava todo cercado. Não tinha bar, não tinha restaurante. E no livro eu trago interessante aqui que me trouxe a lembrança e retrata para mim com uma propriedade enorme aquele verso, né, aquele texto do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Né? E agora, José? A festa acabou, né? Não tem mais mulher, não tem... Lembra-se também muito aquela música do Raul Seixas, né? O dia que a terra parou. Por aí. Então, essa que veio a questão. Trabalhei mais de 30 anos dentro de mineração. Essa barragem aí de Fundão que estourou, eu fui supervisor da barragem de Fundão durante uns 4, 5 anos. Portanto, conheço bastante a realidade, né, dessas pessoas que estavam lá próximo e que sofreram todo esse trauma, né, tanto com as perdas e quanto os diretores responsáveis. Se posso dar um spoiler, o professor me puxa muito a orelha, a pessoa está dando para dar spoiler, mas faz parte. Né? O meu Jó, na sua ascensão de negro, filho de pais pobres, né? Assim, nas cabanas, ele cresceu, estudou, virou engenheiro, né? E no final, no auge da carreira dele, diretor de operações
vezes da barragem de Fundão. E no meio dessas alturas que ele estava profissionalmente, no auge da carreira, a barragem se rompe. E aí, bom, a história real se converge com a ficção. O que a gente viu na ocasião? Diretores sendo presos, pessoas, Polícia Federal invadindo escritórios, pegando computador, dá para perceber por aí o que o meu Jó passou. E, além disso, logo depois, todo esse infortúnio, preso, perdeu emprego, o inferno de Jó. Logo depois veio a Covid, nessa época, e ali o meu Jó, o nosso Jó, aliás, é um nome muito interessante, né? Como é que chama o meu Jó? José Sofrêncio da Cruz. O meu Jó, o nome dele é José Sofrêncio da Cruz. Bem simbólico aí. Sofrêncio da Cruz. E o meu Jó também pega o Covid, ali ele perde a esposa, os filhos, os amigos, um monte de gente. E, bom, vai para a UTI, quase morre. Quando volta, consegue sobreviver, não tem mais nada. E agora, José? Não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem filhos, não tem emprego, está sujeito a ser preso, criminoso, é chamado de negro, filho da puta, desculpa o termo, devia ir para o inferno, e ele acaba caindo para a rua e virando um dependente químico. E aí entra um pouquinho aqui da minha experiência, primeiro lá com trabalho voluntário na Coterem, com dependentes químicos, trabalhei 2 anos lá como voluntário, e agora essa experiência com convivência aqui com meus queridos amigos aqui da Sementes do Amor. E o Jó vira morador de rua independente químico. Bom, e vai por aí. Com certeza, né, do inferno ao purgatório. Envolto às mazelas do mundo, o personagem Jó é lançado para as ruas e todas as dificuldades contribuem para a sua vida no vício e na desesperança. Um processo doloroso que precisava de um fim. Como foi o processo de encaminhar o personagem para a misericórdia divina? Então, aqui, ó, a influência, todo o desenrolar do meu Jó fictício, eu gosto sempre de fazer questão de trazer essa observação em pauta, que é uma ficção, né? Porque existe o risco de alguns leitores mais críticos, né? Talvez até se identificarem ou fazer algum questionamento com relação aí aos pensamentos e as teorias na fala do Jó. Né? Então é uma obra de ficção, né? É importante. Mas eu me pauto bastante na história bíblica do Jó. Da mesma maneira que Deus, no seu embate com o demônio, né? E eu tenho no livro um personagem que se chama Javé, e tem um outro que se chama Lúcio Fer, e vem do Lúcifer, né? Lúcifer Demon, que é o demônio. E são 2 opositores aí, um que defende bastante o Jó e o outro que castiga o Jó, né? E daí nasce a capa do livro, né?
Vocês podem ver que tem de um lado aqui o Deus, do outro o demônio, com seus títulos, e no meio, propositalmente, aqui a nossa famosa Praça Minas Gerais, com o Jó crucificado no meio. Isso que o Jó era um arianense, como todos nós. Né? Mas a inspiração e para a conclusão e a ressurreição do Jó, aliás, eu tive uma dúvida se esse livro eu colocaria a crucificação do Jó ou a ressurreição do Jó. Mas, buscando aí a questão do aprendizado, com o sofrimento, o sentido da vida, eu realmente me pautei mais na crucificação. Né? E daí, o final do livro do Jó, o livro bíblico, né? A Bíblia diz que Jó, no final, Deus provou com a experiência, com todo o sofrimento do Jó, né? E do Jó realmente era um temente a Deus, e apesar de todas as desgraças, de todos os problemas, as dificuldades que ele viveu, ele foi fiel a Deus até o último instante, e no final Deus recompensa, né? Voltando o Jó com todas as riquezas anteriores, né? Teve novos filhos. Aliás, tem um seriado no canal, agora não sei exatamente qual o canal, mas chama-se A Vida de Jó. Muito interessante, recomendo quem puder assistir, uma série muito interessante, que retrata com muita propriedade essa história do Jó. E a inspiração dessa ressurreição de Jó, evidentemente, passa por aí, né? A inspiração é realmente bíblica, toda bíblica. E no final, Deus olha para o Jó e diz: olha, está vendo? Eu não disse para você que o Jó era meu fiel seguidor? E Deus disse para o demônio: agora suma da minha frente, some da minha frente, porque o Jó venceu. Só que eu deixo algumas reticências no final, porque o demônio some, mas sai pela terra procurando novos Jós. Tomara que não seja nenhum de nós. Né? E assim eu aproveito, finalizo a minha participação, aproveitando, é claro, e agradecendo ao Júlio por esse carinho. Quem o conhece sabe que ele reserva esse amor a todas as pessoas que estão ao seu lado. E é muito bonito ver isso sendo transformado em um romance que toca tantas pessoas, que fala ao seu interior com um propósito, é claro, de aprendizado e também de estimular a imaginação das pessoas para que elas também possam estar nesses locais de fala, locais de comunicação, interpretando que também é delas, né? Essa parte de fazer parte da história de várias pessoas que estão buscando comunicar a boa nova. É uma ficção, mas tem muito de Deus, tem muito de fé. Não importa, né, Júlia? A gente sempre fala muito, não importa qual é a sua religião, mas importa o propósito. Quando a gente fala sobre produção de conhecimento, para muitas pessoas que não fazem parte da nossa região, há um registro histórico, há fundamentos de entendimento de como poderia ter sido evitado esse rompimento da barragem. O Jó, o personagem fictício, ele também tem uma interpretação do cuidado e zelo que deveria ser dedicado, né, aos funcionários que participam das empresas, com um olhar mais humano. Infelizmente, o capitalismo, né, que você usa muito essa palavra, ele traz as pessoas para uma produção desenfreada, que não respeita o humano que participa, né, dessa empresa como um agente que soma. Então foi muito especial poder fazer parte dessa mesa. Muito obrigada a você, Júlia, a todos que compõem a casa, a todas as pessoas que também fizeram parte desse lançamento deste livro. É claro que eu vou aproveitar, passar a palavra também para o Carlos, que vai falar sobre o Júlio e sobre o que ele também interpretou sobre o livro A Crucificação de Jó. Por favor, Carlos.
O Carlos, ele é o diretor lá da comunidade terapêutica Sementes do Amor, e achei bastante interessante porque ele foi um dos primeiros leitores aí do meu livro, e assim me deu um feedback fantástico sobre o livro, e foi preciso que o tema se prorrogou, né, Carlos? E estamos ainda debatendo os temas, né? O Carlos, coincidentemente, também é diretor do sindicato Metabase, né? E aí eu gostaria, Carlos, que você falasse um pouquinho aí o que você achou do livro, os comentários, alguma crítica, fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao professor Júlio pela oportunidade, a todos aqui. Ao professor Júlio, que me fugiu o nome, sou muito para guardar nome. Donadon. Hein? Donadon. Donadon. É uma alegria muito grande, né, estar aqui. E também agradecer a todos aqui presentes, né, pela oportunidade. Falar desse livro, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sou uma das pessoas que se identifica com esse livro. A parte desse jovem fictício, eu me identifico. Porque eu vivi no mundo, eu conheci o mundo das drogas como Jó, sou funcionário da mineração há 18 anos, estava trabalhando no dia do rompimento da barragem, perdi amigos, né, perdi amigos também na pandemia. Então até eu brinquei com o Júlio assim, Júlio, se eu tivesse te conhecido depois do livro, eu acharia que eu seria um dos personagens aí. E esse livro mexeu muito com, claro, o professor enfatizou aqui a questão da ficção, mas para mim traz temas contemporâneos, né? Temas reais do que nós vivemos. E do bairro no qual eu vivo também, que é o bairro Cabanas. E então assim, eu me identifico com muitas coisas que foi dito aqui neste livro. Mas falei com o professor Júlio que é um livro de ficção, mas que nos traz a reflexão de muitas coisas que acontecem aqui na nossa cidade, né, na questão do preconceito racial, como o professor Júlio falou aqui, mas também do preconceito social. Né? Não existe só um preconceito racial, existe um preconceito social. Né? E o Jó, com as dificuldades que ele teve depois que ele passou por todas essas perdas, que eu não vou entrar no mérito, o professor Júlio já falou aqui, mas para recomeçar. E quando ele falou da ressurreição de Jó, né, e eu vejo como recomeço, eu ainda acho que é um desafio ainda mais, é uma situação ainda mais desafiadora, porque ficam as marcas das perdas e fica o preconceito do recomeço, fica aquela dúvida, será que agora vai? E os meus meninos aqui da nossa comunidade, o que a gente sempre tenta incentivá-los é que acredite no recomeço, porque existe o recomeço. Então eu me identifiquei muito com esse livro, porque mesmo Jó, sendo fictício e passou por toda aquela situação, ele ainda encontrou um recomeço, ainda encontrou uma oportunidade de começar do zero. E dentro da dependência química, como presidente de um projeto como esse, a gente sabe o quanto é desafiador o recomeço, porque é lutar contra, é nadar contra a correnteza. Eu falo que esses meninos aqui para mim são heróis, porque são aqueles salmões que sobem o rio perigoso para reproduzir. Tem que enfrentar os caçadores, os pescadores, os ursos para subir, porque infelizmente por uma escolha pessoal, que não vem ao caso aqui, chegaram em uma situação que perderam a chance de recomeçar, deixaram isso passar, e resgatar isso neles não é algo muito fácil. E esse livro vai me ajudar muito no processo terapêutico. Claro, o Júlio vai começar lá com a gente, junto com a Andréia, né, um trabalho terapêutico com esse livro, com os nossos acolhidos, mostrando para eles que realmente é possível. E esse livro, quando eu estava no momento mais delicado da minha vida, onde eu queria tirar minha própria vida, o único livro que me sobrou na Bíblia que eu tinha foi exatamente o livro de Jó. Eu falei, impressionante, né, professor? Porque eu me identifico muito com esse livro. A minha vida, ela se inicia, ela tem dois momentos, antes do livro de Jó e depois do livro de Jó.
em 25 de março de 2003, eu estava lendo esse livro que foi um marco da minha vida. Então, ele é um livro literal, né? Mas para mim ele é muito real, muito verdadeiro, porque ele foi o meu motivador para sair da situação que eu estava e chegar na situação que eu me encontro hoje. Então esse livro de Jó, eu me identifico muito com a explicação de Jó, porque conta assim, sem conhecer o professor Júlio, uma parte da minha história. Então eu fico muito orgulhoso por ter conhecido o senhor, professor, por ter tido a oportunidade de ler o livro. Falei, eu preciso ler o livro, li, consegui ler. E assim, estou muito feliz com esse momento aí, pela publicação do seu livro, professor. Eu agradeço aí, Carlos, a sua palavra, mas é muito interessante para mim, porque eu fui conhecer o Carlos depois que esse livro tinha escrito. E ele veio falar, pô, mas eu estou dentro desse livro aí. Eu falei, bom, né, não sei, né? E vão aparecer talvez outros Jós, né? A minha expectativa, a minha esperança é que esses outros Jós que tenham, né, que se sintam, né, como esse personagem, e realmente consigam, né, renascer, né, ressurgir, né, e vir aí a ressurreição do Jó, como é o exemplo do nosso amigo aqui, né, Carlos. Vale um pequeno comentário. Teve uma pessoa muito caridosa que adquiriu 15 desses meus livros e fez a doação lá para a comunidade terapêutica Sementes do Amor. Eu vou estar entregando oficialmente ali para eles, para cada um, com dedicatória, um livro, um exemplar. E a proposta, eu venho fazendo um trabalho voluntário lá com a comunidade terapêutica Sementes do Amor. Ela está em Barro Branco, é um subdistrito de Cachoeira do Brumado, é isso? É isso? Povoado de Cafundão, né? Distrito de Cachoeira. Ali indo para Magalhães, ali no Magalhães, né? E a nossa proposta dando continuidade a esse trabalho que a gente já vem fazendo há uns 3, 4 meses, com o pessoal, desenvolver um trabalho educativo, pedagógico, espiritual, se posso dizer assim, lá com os membros da comunidade, estudando, né, pausadamente, refletindo lá com os membros da comunidade. Essa é a ideia. Você quer falar um pouquinho da comunidade? Então, basicamente, o senhor disse, né, a comunidade terapêutica Sementes do Amor está aqui em Mariana desde 2018, trabalhando com pessoas que sofrem pelo uso de álcool, droga e outras substâncias ilícitas. Né? Agora, nesse ano de 2026, com o desafio aí também de fazer um acolhimento com o público feminino, né? E também um outro desafio muito grande que está bem avançado, está ali o senhor Chico, que vai estar nos ajudando aí a trazer o programa de Alanon, que é o programa de prevenção e orientação às famílias com a dependência. E então, como eu disse, né, desde 2008, trabalhando com o público masculino na unidade nossa de acolhimento, mas também fazendo a triagem e o encaminhamento do público feminino, né, graças a Deus por um resultado ímpar, né, recebemos aí uma parabenização do CONAD, Conselho Nacional de Política de Drogas, e nós estamos aí com índice de chegamos a 70%, né, e hoje em torno de 40%, 50% de recuperação. Isso aí dentro da média nacional é algo imensurável, né? Assim, é algo muito forte, porque a média nacional é de 1%. Então nós estamos aí gerando em torno de 40%, 50%, 60% de recuperação. E detalhe, colocando essas pessoas no meio social novamente, integrando eles ao mercado de trabalho. Né? Nós temos muitos acolhidos nossos hoje que trabalham nas áreas da Samarco e da Vale. Tivemos um, que não menos importante, foi campeão olímpico na Rio 2016. A única medalha de ouro que o Brasil ganhou na modalidade Taekwondo foi de um acolhido nosso, lá de Belo Horizonte, que recuperou com a gente, foi lá e conseguiu a medalha de ouro. Isso para mostrar a importância do trabalho, enquanto eles são fortes e podem superar, não por causa da medalha, porque já são campeões sem medalha,
mas pela vitória de vencer o álcool, pela vitória de vencer a droga, de querer voltar ao mercado de trabalho, de constituir família e de serem dignos novamente no convívio social. Então, a Sementes do Amor, eu costumo falar que ela é uma fábrica de pegar lixo e transformar em luxo. Então, aquilo que a sociedade joga fora, manda para a gente, que a gente sabe reciclar e transformar novamente em novas criaturas. Eu realmente reforço aí, né? Parabenizo o Carlos pelo belíssimo trabalho, a presença aí dos nossos irmãozinhos aí da comunidade terapêutica, né? E o meu sonho realmente é que essa história bíblica do Jó sirva de inspiração para eles, né? Para que no futuro tenhamos aí vários Jós ressuscitados, né? O Eliseu ali, Eliseu, se levanta ele fazendo favor. Esse Eliseu, esse rapaz, ele foi pizzaiolo aqui em Mariana, fez uma marca de pizza chamada Zé da Pizza. Grande empresário aqui, trabalhou na montagem do SJ, foi representante da Johnson & Johnson. Foi muito forte no empresariado aqui de Mariana e por uma escolha veio a perder tudo. Ficou em situação de rua e graças a Deus chegou nas Sementes do Amor, reconstruiu como Jó a sua história novamente, tem mais um Jó ali, reconstruiu a sua nova família, é o meu coordenador há 5 anos, e assim, eu olho para ele e vejo ele um exemplo, tenho muito orgulho dele, meu braço direito hoje lá na comunidade, e que foi uma pessoa que também não acreditava mais nele mesmo, ele queria fugir de Mariana, não queria ver mais Mariana, e hoje está aí me ajudando a resgatar. Então, parabéns, Eliseu, também, porque é um dos que me ajuda nesse trabalho. E através do Eliseu, toda a minha equipe está ali, o Osley, o Nelson, que é o meu RT, que se eu sozinho não conseguiria chegar onde nós estamos chegando. Isso é, pessoal. Muito obrigado. Eu realmente me sinto feliz, lisonjeado, porque estou vendo que estão surgindo um monte de Jós, né? Que bom, né? E Jós ressuscitados. Sim.